Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana para todos. Pessoal, aí vamos falar um pouquinho dessa introdução, né, ao estudo da física. Vamos ter algumas definições básicas, tá bom? Só para não ficar uma coisa muito solta, né? Que você tenha um início aí, né, do nosso estudo aí com relação à matéria de física, certo? Então, quem não me conhece, meu nome é Eliseu, né? Temos aqui o canal Jovem as Questões de Física. Então se inscrevam lá, né? Compartilhem nosso canal aí. Dá uma força aí, jovem. Então, ó, o que é física, né, pessoal? Lá do grego, a física significa natureza. A, a física é a parte da ciência que estuda a natureza e os fenômenos naturais. Então, tudo que está relacionado à natureza, né? Quem é que estuda a física? Então, hoje já tem ciência da natureza, mas no princípio, né, o grego definiu a física como sendo natureza. Tá? A gente trabalha a física em cinco partes. As cinco partes principais, tá? Que depois elas podem ser subdivididas. Mecânica, termologia, ondulatória, ótica e eletricidade. Certo? Então vamos falar de alguns exemplos, né? Então, a mecânica, né? O movimento orbital dos planetas em torno do Sol. Você tem ali, né, os planetas orbitando o Sol. Isso é mecânica, tá? Então, mecânica celeste, tá bom? Termologia, como você mede temperatura, né, com o auxílio de um termômetro, quando você diferencia calor de temperatura, você vê dilatações, né, dos corpos. Isso aí a gente vai trabalhar na termologia, tá? Lógico, ela vai se subdividir aí em outras partes, tá? Ondulatória, um exemplo aí, os aparelhos celulares, né? Forno, micro-ondas, tá? Só isso não. A gente vai ver que tem muito mais informações aí sobre a ondulatória. Falando dos tópicos, né? Que envolve aí a física. A ótica, né? Professor, exemplo de ótica aí, refração da luz, né? A formação do arco-íris, tá? A gente estuda isso em ótica. E a eletricidade, né? Corrente elétrica em circuitos elétricos, descargas elétricas. Tá? Então, quando você fala de corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos elétrons, né? Quando um condutor é submetido a uma diferença de potencial, ou seja, a uma tensão, certo? Então, aí você tem cinco exemplos aí, né? Que a gente subdividiu aí, né? A física. Então, física moderna. Professor, então tem física moderna? Tem, né? Então, é um estudo mais avançado da física, né? Então, na física moderna, estudamos, né, ou estudaremos a fusão, né, nuclear presente na liberação, né, das explosões solares, certo? Ou numa explosão da bomba de hidrogênio, tá? Então, aí já é física moderna. Então, com isso da física, podemos entender, por exemplo, o funcionamento de um motor elétrico ou, né, um motor de explosão, certo? O motor do carro, né? Você vai entender ali que é esse cavalo a vapor, o que são os cavalos do carro, né? Enquanto no motor elétrico você vê a questão do campo magnético, né? Sabe? Como que o ímã vai, né, fazer com que aquele eixo gire, tá bom? Até mesmo como funciona o microfone, né? Um alto-falante, tá? Como ocorre a produção de energia elétrica numa usina hidrelétrica, tá? Então, pessoal, houve aqui um progresso, uma evolução, né, da diferentes tipos, né, de ciência. Então, vai ocorrendo um processo de dependência cada vez mais entre essas ciências, né? Então, os conceitos físicos estão presentes na biologia, tá? Vamos falar de impulso elétrico, né? E neurônios, tá?
Na odontologia, estudo dos materiais para a restauração de dente, por exemplo. Tá? Você tem que saber que aquele material que você vai colocar numa obturação, ou mesmo aquele aparelho, né, ortodôntico ali, ele tem uma certa resistência, né, para as mordeduras, tá? Até mesmo, pessoal, quando se fala na advocacia, no direito, né, estudar, indicar a trajetória de um corpo, né, a velocidade de um móvel. Então o cara fala, olha, eu estava 10 por hora. Só que lá o advogado vai mostrar que não, né? O advogado da vídeo não, eu estava 100 por hora. Então ele tem que ter a noção aí de espaço e tempo e saber calcular essa velocidade, né? Certo? Aí com fotos, né? Com imagem, né? Sabe? Dá para o cara fazer, né? O advogado montar o processo e mostrar que realmente o cliente dele estava a 10 por hora ou estava a 100 por hora, né? Certo? Porque vai ter a defesa aí, né? E a acusação, né? Certo? E até na música, né, pessoal? Tá? Ativação de instrumento musical, tá? Na astronomia, que vocês gostam, né? Estudos por aí. Então a gente viu que a física, pessoal, é natureza, né? Tá? Então, se for querer dividir, é natureza, tá bom? Então, quando fala física, física significa natureza, tá bom? Mais um pouquinho aí. Aí a gente vem falando de física, vamos falar que vocês já fizeram pesquisa aí sobre medidas, né, pessoal? A gente tem que medir, né? Certo? Então, olha, medir uma grandeza física é determinar um número, né, que indique quantas vezes ela contém unidade medida. Tá? Então, 1 metro, 2 metros, 2,5 metros, 2,5 metros, por exemplo, tá? Para saber aquela unidade medida, né? Você tem 1 metro, você pode ter 0,5 metros, meio metro. Então, quantas vezes ela contém uma unidade medida? Tá? Então, unidade medida é uma quantidade específica de determinada grandeza física e que serve de padrão para eventuais comparações. E que mais? Que mais? Que serve de padrão, né, para outras medidas. Tá? Então, a partir do metro, você tem lá o comprimento, você pode ir para a área, metro quadrado, né? Pode ir para o volume, metro cúbico. Tá? Então, a questão das unidades é para você saiba, né? Qual é a unidade de velocidade, né? Metros por segundo. Estou falando isso em sistema internacional, tá? Ah, mas eu uso no meu carro quilômetros por hora. Nós vamos aprender como fazer essa mudança, né? Essa conversão de quilômetros por hora para metros por segundo ou de metros por segundo para quilômetros por hora, né? Depende da situação e como a questão envolve aí, esse conceito de velocidade, tá? Que é a parte principal aí, inicial, né, da cinemática, certo? Então, Sistema Internacional de Unidades, o SI, tá? Então, você está falando de várias medidas, várias unidades, mas tem que padronizar, tá? Então, o SI veio para solucionar esse problema aí das diferentes medidas e padrões, tá? Porque cada região tinha um padrãozinho, né? Então, aqui em Barueri, o metro é 98 centímetros. Lá em Osasco, o metro é 200 centímetros, por exemplo, tá? Opa, vamos padronizar isso aí, senão não dá certo, né? Eu vendo mais, recebo menos, se ele vende menos, recebe mais, né? Opa, então aí se criou, né, esse Sistema Internacional de Unidades para padronizar mesmo, né? Que tem a finalidade de padronizar as unidades medidas, tá? Então, para resolver o problema de diferentes medidas e padrões regionais, foi criado o sistema métrico decimal, que adotou inicialmente, né, 3 unidades básicas: o metro, o litro e o quilograma. Você vê que tem a questão aí do comprimento, né, volume, que é capacidade, né, e quilograma, que é massa, tá? Então, a evolução tecnológica e científica precisava de um sistema padrão de unidades que apresentasse, né, uma maior precisão nas medidas. Quando é que foi criado o SI? Em 1960. Tá?
o Sistema Internacional de Unidade foi criado, que é o sistema de medida mais utilizado, né, no mundo, tá? Certo? Então, quando se fala em sistema de unidades, né, o SI é o que mais se usa, né, em termos mundiais, certo? E aí a gente tem as medidas, né, pessoal? E essas unidades básicas, tá? Quando eu falo comprimento, a unidade é o metro, né? O símbolo é o eminho aí. Quando eu falo massa, a unidade é o quilogramas. Tratando do tempo, a unidade é o segundo, tá? É o S. Corrente elétrica, a unidade é um ampere, certo? Temperatura, a unidade é Kelvin. Ah, professor, vamos falar do Celsius, do Fahrenheit? Vamos, né? Tá? Mas se tratando de sistema internacional de unidades, a gente trabalha Kelvin, tá bom? Quantidade de matéria, o mol. Ah, já é química, tá? Ah, lógico. Ciência, pessoal, da natureza envolve tudo, né? Certo? E quando eu falo aí de intensidade luminosa, é o candela, que eu sei, certo? Então, são as principais. Depois tem as derivadas, né? E daí, dessas umas, você tem unidades derivadas, certo? Então, aqui alguns prefixos que a gente vai trabalhar depois. O que é o quilo? O que é o mega, né? O que é o micro? O que é o milho? Sabe? Mas para vocês depois poderem consultar isso aí e ver, né, quando eu falo megawatts, né? 1 milhão de watts. Eu falo microcoulomb, né? Então é 10 a menos 6 coulomb, estou falando de carga, certo? Tudo bem, pessoal? Mas é para se ter aí uma informação, né? Como que são os múltiplos e submúltiplos, tá? Conversão de unidades no SI, tá? Então, no SI, a unidade de comprimento é o metro. Acabei de falar, né? A unidade de tempo é o segundo, o S. E a unidade de velocidade é o metro por segundo. Então, quando eu falar de velocidade no SI, a unidade é metros por segundo. Então, se tiver em outra unidade, você tem que transformar esse parâmetro, o tempo passar para segundo, aí você tem professor, mas tem como eu fazer isso direto? Tem, tá? Para você passar de km por hora para metros por segundo, você divide por 3,6, tá? Por quê? 1 hora tem 3.600 segundos. 1 quilômetro tem 1.000 metros, tá? Então, quilômetros por hora, né? 1.000 metros por 3.600 segundos. Simplificando, né, o denominador e o numerador, por 1.000, aí você tem 1 sobre 3,6, tá? Que vai ser o fator de multiplicação ou divisão. Então, se eu quero passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se eu quero passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, certo? Então, continuando aí. Por exemplo, passe para metros por segundo. 72 km por hora. Então, um carro com essa velocidade, 72 km por hora, se você for trabalhar no sistema internacional, que é o metro por segundo, você divide 72 por 3,6, que eu tenho como resposta 20 metros por segundo, tá? Aí, no ITB, para transformar 108 km por hora para metros por segundo, aí você tem aqui 108 por 3,6, que vai dar 30 metros por segundo, tá? Se eu quiser voltar, é só multiplicar. Você passa 15 metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica 3,6. 3,6 vezes 15 vai dar 54 km por hora. Para vocês fazerem aí, deixando a B 50 metros por segundo, passar para quilômetros por hora, certo? E a questão 3 aí, ele fala o seguinte, né? Um carro faz uma viagem de 180 km em apenas 2 horas. Calcule a sua velocidade média, dê a resposta
no SI. Você tem espaço e tempo. Então, a velocidade é a razão entre espaço e tempo, né? Você vai dividir aí 180 por 2, que vai dar quanto? 90. 90 km por hora, certo? Então, como ele quer a resposta em metros por segundo, no SI, você divide 90 por 3,6. Assim, a velocidade média será 25 metros por segundo. Isso no SI, certo? Então, jovens, então aí tem para vocês a questão 4, só para treinar mesmo, né? Só para ver se você entendeu mesmo como fazer aí a conversão, certo? Então, o móvel percorre uma distância de 270 km em apenas meia hora. Calcule a sua velocidade média, dê a resposta nesse, tá bom? Então aí, jovem. Então veja aí nessa explicação, depois a gente continua aí, né? Mas é importante que você já tenha uma noção do básico, né? Que a gente vai trabalhar um pouquinho da conversão voltada para o sistema internacional de unidades, tá? Então, quando se falar de espaço, espaço é dado em metros. Quando se falar de tempo, o tempo é dado em segundos. Velocidade, metros por segundo. Ah, professor, e a massa? Quilogramas, tá? Então, a massa no sistema internacional é quilogramas, tá bom? A gente vai introduzindo e falando dessas unidades, né, no decorrer das aulas. Certo, jovem? Até mais.